Olá, você que me assiste, meu nome é William e você está na Escola de Eruditos, continuando nossa série sobre as 7 raças das 7 eras conforme a Bíblia. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à Escola de Eruditos. Hoje vamos falar da terceira raça, chamada raça caimita ou a raça de Caim. Aqui é onde acontece a proliferação da dualidade no mundo, bem e mal. Para quem não acompanhou os vídeos anteriores, eu peço que você assista para entender esse aqui. Relembrando, primeira raça espiritual, onde Deus cria o espírito, né? Ou seja, a imagem e semelhança do próprio Criador. Ali então o ser humano não existia ainda, era só espírito puro, a imagem e semelhança do Criador. O espírito passa a ser conhecedor do bem e do mal. Então, acontece o que as pessoas chamam de expulsão do paraíso, do terceiro céu. Na verdade, essa expulsão é o que? A encarnação. O espírito passa agora a existir unificado com uma alma, que é a racionalidade, a intelectualidade, os sentimentos, em um corpo aqui na terceira dimensão, ou planeta Terra. A partir disso, vem então a terceira raça, que é então a raça de Caim e Abel. Antes, a segunda raça, que eu esqueci de falar, é a raça adâmica, né? Onde então passa a existir os primeiros seres humanos. Aqui então é a proliferação do bem e do mal partindo dos primeiros habitantes do planeta Terra, tá, pessoal? Quando eu falo em raça, eu não me refiro à etimologia, e sim à criação e geração de tudo que nós temos presenciado desde que história é história da humanidade, e todos sabemos, né, que hoje o mundo ele está assim porque teve um início, tá, pessoal? Então, Caim, pessoal, é uma representação para nós dizermos dessa proliferação do mal pelo mundo, tá? A raça de Caim, ela pode ser assim descrita como a raça que herdou a malícia, que estava com o lado do mal, digamos assim, mais explícito. A raça caimita são aqueles que possuem uma pretensão maior para cometer os atos maliciosos, tá? São aqueles que têm na sua genética, que têm a intenção no seu interior dual, um veneno sutil na língua para enganar, assim como foi Caim que enganou seu irmão, tá? Eu me refiro à língua, tá? Como uma intenção de consciência, tá certo, pessoal? São aquelas pessoas que têm uma lábia venenosa, que gostam de enganar, que não estão nem aí em fazer o bem, que passam por cima das pessoas. Essa é a semente dual do mal que se proliferou desde o início para toda a terra e está no nosso meio hoje com toda certeza. Por isso que na Bíblia fala que alguns são chamados de filhos de Caim. Por quê? Não é, pessoal, biológico, tá? Mas sim essa genética maligna, dual, que herdou desde o início, tá? Por quê? Porque são maliciosos desde a tenra desde crianças. E como isso acontece? Pela herança genética e para aquele pendor, digamos assim, para o mal. Uma criança que vive com os pais que são maliciosos, a propensão às crianças serem iguais é muito maior do que aqueles que vivem com pais que são do amor, são do bem, da luz, que procuram fazer o bem, não é assim? Eu vou explicar melhor agora e tudo vai fazer sentido para você, tá certo? Então você vê aqui que eu coloquei nesse gráfico aqui, nessas informações, a divisão desde Adão. A gente sabe, já estudou que Adão é uma representação para a formação do primeiro homem, tá? Eva é consciência, Adão é o corpo. Então são os primeiros habitantes do nosso planeta. Então, a partir de Adão e Eva surgem então as suas descendências, tanto do bem como do mal. Como eu falei, na raça adâmica é onde existe a dualidade, e a partir de Caim e Abel, que Abel foi morto no caso, né, passa então a existir as duas sementes. Semente dual de Caim, que é a malícia, maldade, mentira, é tudo que é a aversão do bem. Já a semente dual do bem, né, que passa agora a existir em outras pessoas, onde tem a nobreza, o amor, a verdade, as pessoas que buscam ser do bem. Todos nós somos duais, porém alguns têm mais pretensão para exercer o mal do que o bem, como aqueles que têm desde o nascimento uma pretensão para exercer o bem do que o mal. Bom, pessoal, olha só, para nós lembrarmos então, na primeira raça, como você está vendo, que eu falei que a raça espiritual, lá não existia malícia, tá? É o espírito puro que habita com o Criador, imagem e semelhança, lembre-se disso. Mas a inexistência de malícia não quer dizer inexistência de curiosidade,
de querer descobrir coisas ocultas. Foi assim que o ser espiritual puro e único passou a ser dual, ou seja, portadores em si, conhecedores do bem e do mal. Eles não comeram um fruto, tá? Seus olhos foram abertos, como está escrito na Bíblia. O que quer dizer olhos abertos? A sua consciência passou agora a ser portadora do bem e do mal. Antes, eles eram puros, mas agora, pela onisciência do Criador, lá no plano Aeon, tá? Ele já sabia de que tudo iria acontecer com a sua criação, tá? E por isso ele permite que os primeiros da raça espiritual experimentem do conhecimento do bem e do mal também, do mal também, tá? São conhecedores da dualidade, assim como o Criador. Dessa forma, eles são, como eu falei, expulsos lá do terceiro céu e encarnam aqui na terceira dimensão. Essa expulsão, pessoal, ela é proposital, tá certo? O Criador fez isso para que o homem pudesse ter essa experiência e ter o livre-arbítrio para escolher ser um espírito individual para habitar novamente com o Criador, tá? Não é que o Criador não queria mais eles por lá, mas é porque eles, sendo espíritos conhecedores da dualidade, eles não poderiam mais estar na presença do Altíssimo. Por isso que eles são enviados. Essa seria a palavra mais correta para nós usarmos para a terceira dimensão. Eles são enviados. Eles encarnam agora num corpo com uma alma aqui no planeta Terra que Deus criou antes mesmo de existir vida humana. Você já se fez essa pergunta? Deus criou o nosso planeta antes de criar o ser humano. Por quê? Porque Deus já sabia de todo o plano que viria a ter da salvação através de Cristo, tudo. Deus na onisciência não tem tempo, não tem espaço, não tem matéria. Ele está na atemporalidade, por isso que é o aeon, não tem tempo. Então você já se perguntou que nos 6 dias, ou seja, nas 6 eras, Deus criou toda a matéria, o universo, sem ter ninguém para habitar lá. E depois ele cria o homem. Então isso não faz sentido, porque se Deus não soubesse, ele teria criado o homem, então, se ele não soubesse que o homem iria errar, como dizem, né? Então ele teria criado o homem primeiro e depois ter feito a terra para depois mandar, ou seja, expulsar, como a Bíblia fala, para o plano material. Mas não é assim, é o contrário, Deus faz tudo para ter já a morada pronta e depois manda o ser humano a encarnar na terra. E por que ele fez isso? Porque ele já sabia de tudo o que iria acontecer. E por isso ele prepara o quê? Um lugar para o Espírito encarnar. E agora você vai entender por que isso aconteceu. Porque depois Jesus vem e faz o mesmo, meus irmãos. Jesus prepara um lugar novamente para o Espírito retornar para casa. João 14. Eu vou, mas prepararei lugar para todos vós. Mas agora com as suas individualidades. Eu venci o mundo e vocês vencerão também. Ou seja, a experiência do ser humano é vencer essa prova, digamos, material que o Espírito passa a ter aqui na matéria, pelas suas escolhas, pelo seu livre-arbítrio. Deus quer que todos retornem para casa, ou seja, no Aeon, como espíritos com as suas individualidades, tá? Sendo o quê? Conhecedores do bem e do mal, possuindo o livre-arbítrio. Assim o ser humano, ele escolhe, veja, ele escolhe, a partir da encarnação, querer voltar para casa ou não. Por isso que foi necessário ter a raça de Caim, semente dual do mal, e a raça de Abel, ou de Sete, depois que dá a semente dual do bem, da nobreza. Precisa ter essa dualidade para que haja livre escolha. E isso, meus irmãos, só acontece para aquele que crer nessa possibilidade através de Cristo. Porque Cristo vem para quê? Para abrir um caminho, rasgar o véu do templo, para abordar agora uma nova lei espiritual e abrir um caminho para que o ser humano, né? Isso só torna possível através de Cristo para que o ser humano novamente, agora em um corpo espiritual e eterno, como Paulo fala, viver na temporalidade, isto é, no Aeon. Então, quando o Espírito encarna aqui na Terra, saiba que disso que eu e você já existimos antes no espiritual e estamos aqui passando um processo, digamos assim, com a nossa memória limitada. Por isso que diz que nós usamos somente 10% da nossa racionalidade. Nós não lembramos de onde estávamos antes. Por quê? Porque espírito está na temporalidade, não tem cronologia, por isso que é Aeon. Tá? Já expliquei isso nos vídeos anteriores. Então, quando o espírito, o nosso espírito, o meu e o seu, encarna aqui na Terra, ele se junta com a alma e o corpo. Isso é anexado, formado no ventre, né, da nossa mãe.
Sendo agora, então, o ser humano passa a ser um ser tridimensional e não mais uno, mais puro, imagem e semelhança do Criador. Ele passa agora a ter a dualidade em si e agora passa a ter acesso a 3 mundos, como eu já expliquei, que é o mundo físico, corpóreo, o mundo mental, que é o mundo da alma, e o mundo espiritual, que é de onde todos nós viemos. O ser humano passa a entender esses 3 mundos. E ele tem um livre-arbítrio para escolher se quer ou não nutrir o mundo espiritual em si para retornar ao Eon novamente. Então, sendo possuidores da dualidade, a terceira raça, meus irmãos, caimita, passa a ser a raça, né, de Caim, passa a ser agora aquela que levaria a malícia, passa a levar a maldade na sua consciência, mas de forma mais explícita ao mundo. Deus não mandou o dilúvio por causa que o mal se proliferou, se multiplicou no coração do ser humano, ou seja, na consciência. Então é por causa justamente dessa raça de Caim. Um dia eu vou fazer um estudo falando somente sobre Caim, sobre o seu sinal, sobre para onde ele foi. A Bíblia só aborda a história de Caim no capítulo 4 do Gênesis e depois não fala mais. Um dia eu quero trazer um assunto para explicar melhor para vocês, tá? Então, meus irmãos, todos somos possuidores da dualidade, isto é, bem e mal. Mas existem aqueles que escolhem ser maus, já reparou? Tem gente que é mal por gostar de ser mal. Tá? Então, tudo que eu falei até agora, meus irmãos, está escrito na Bíblia, não é invenção da minha cabeça. Tá? A parte que diz ali, ó, em Gênesis 4, 7 e 8, se você fizer o bem, não será aceito, Deus falando para Caim, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Deus está dando escolha para Caim. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Essa é a nossa missão aqui na Terra como espírito, irmãos. No Gênesis tem muitas metáforas e analogias na narrativa, tá? Só que são muito profundas. Se nós pegarmos esses 2 versículos e falarmos sobre eles, nós vamos aprofundar demais o nosso assunto, tá? Então Deus fala para o espírito, fala na consciência, no interior de cada um, que o nosso dever agora é dominar, tá? O pecado, o mal, a dualidade. Jesus fala para vencer o mundo. Que mundo que é? É o mundo dual mal que existe em nós. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Veja, em 2 versículos nós lemos, meus irmãos, sobre malícia, tá? Mentira e sobre maldade nesse diálogo com Deus. Então, Abel e Caim são personagens que representam a dualidade no ser humano e as consequências de suas escolhas. Abel, a semente do bem. Caim, a semente do mal. Tá certo, pessoal? Continuaremos nosso próximo estudo falando da próxima raça, que é a 4ª raça. Não perca, vamos falar sobre a raça híbrida ou dos Atlantes, tá certo? Se você gostou, ajuda a fortalecer o canal, deixando o seu like, se inscreva se não for inscrito, compartilhe esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!